Para quem não me conhece, eu sou a Érica, eu trabalho com movimento de uma forma ampla, mas com uma intersecção forte na dança contemporânea em especial. Quando a gente conversa, né, sobre um assunto, acaba que a gente entende melhor o assunto, e até o fato de falar, ter que fazer esse esforço mental de sintetizar o pensamento para virar verbo e tal, isso é um exercício interessante. Contar aquela parte de infância, que a gente faz dança quando é pequena e tal, sem contar essa parte, que eu atuo realmente profissionalmente, está fazendo 21 anos esse ano. Por que eu faço dança, né? Quando alguém me pergunta, por que você faz dança? Uma pergunta que faz pensar. E o que eu tenho chegado nos últimos anos, principalmente depois da maternidade, que eu tenho, meu filho mais velho está com 13 anos, o mais novo está com 9. Depois da maternidade, a questão da educação, a questão de ensinar, de compartilhar e de observar os processos, né, do outro, naturalmente afloraram, né, de forma mais evidente, mais intensa. Então, eu comecei, né, a sair do lugar de um estudo voltado para uma gestão pessoal, de desenvolvimento pessoal, para atuar profissionalmente melhor e construir carreira, de tudo que eu queria, para começar a fazer uma intersecção desses saberes, né, com o mundo real, o mundo de pessoas que não são do universo da dança, de pessoas normais, com as quais eu passei a conviver. Eu moro em Goiânia, não sei quanto tempo faz. Aí, né, de onde eu morava, e sempre focado na profissão, fazendo as coisas que eu queria em relação ao movimento, e sempre estudando muito, fazendo curso e fazendo para lá e para cá. Entrei numa companhia profissional de dança, daí que eu fiz mais mesmo. E depois da maternidade, eu comecei a frequentar um círculo de pessoas normais. Não que eu não seja muito normal, né? Mas um círculo de pessoas que não eram daquele universo da dança, né? Que eu convivia só com artista e com bailarino e júri do movimento muito especializado. Eu comecei a olhar para esse outro mundo, né? Eu percebo hoje, né? Na época eu não me dei conta disso, mas hoje eu percebo que foi na maternidade, pelas próprias questões, né, de corpo que eu passei a ter e compartilhar, né, com outras mamães, grupos de grávida, né, que é um barato esse negócio. As questões, né, que se levantavam em relação a corpo eram muito diferentes das minhas questões de corpo. E, de repente, eu estava lá compartilhando as minhas percepções de corpo num universo totalmente distinto do que eu estava acostumada, das futuras mamães. E foi minha primeira experiência onde eu vi que eu tinha alguns saberes corporais pela própria profissão e pelo meu encantamento com o corpo mesmo. Eu sempre gostei de estudar o corpo mesmo. E eu tinha algumas facilidades um pouco maior de entender processos corporais, de não ficar tão assustada com processos corporais na gestação, por ter mais tempo lidando com o corpo. Mas eu só me dei conta disso quando eu tive contato com essas pessoas, né, que não eram necessariamente do corpo. Eu lembro que quando eu tinha as aulas práticas, né, que eu não lembro, faz muito tempo, né, faz o quê? 13 anos, né, mas tinha umas aulas assim que eram como se a gente estivesse nos preparando para o parto, uma coisa assim, não lembro exatamente, tá? Eu falando vai parecer ridículo, mas era legal, tá? Não estou tirando mérito, não. Mas a parte que dizia respeito ao corpo mesmo, tipo, onde fazer força, porque a palavra tem que fazer força. Gente, como isso pode ser confuso, né? Para alguém que não sabe exatamente o que se trata, você tem que fazer força. Isso cai que nem um elefante, né, na pessoa. Como assim fazer força? Daí você vê que tensiona o pescoço, tensiona atrás, tem um monte de lugares. Você tem músculo no corpo inteiro. Você pode contrair o corpo inteiro. A força pode ir para qualquer lugar. Eu lembro, assim, é engraçado essas memórias, né? Esses dias ainda mais ontem, né? Foi Dia das Mães, né? Por isso que acho que eu tô com essa memória. E mexe, eu ajudava a dar uns exemplos de onde era a tal da força, né? Eu dava uns exemplos, assim, tentava traduzir o lugar onde fazer força com alguma sensação específica, assim, né? Que, sei lá, agora eu não lembro o que é, mas eu lembro que eu ajudava nessa tradução, né, dessa palavra faz força com fazer um esforço específico num lugar específico para ir para uma direção específica, no caso, né, de contrair em cima para ajudar a pressão para forçar para baixo, né?
Depois depois dos filhos, eu continuei ainda dançando profissionalmente um bom tempo, acho que até 2011, mais ou menos. Então, de 2006 a 2011, eu já estava começando a frequentar esse universo corporal diferenciado, mas ainda atuava muito intensamente na dança contemporânea profissional. E, claro, né, naturalmente, eu tinha 2 exemplos em casa, 2 crianças que estavam crescendo e aprendendo a se mover. E eu ficava analisando mesmo, assim, estudando, porque eram os meus objetos de estudo, né? O corpo, como que ele aprende a se mover, né? Como que ele vai adquirindo habilidades e conquistando mais ou menos coisas, e o primeiro filho foi de um jeito, o segundo foi de outro, completamente diferente. A característica física deles, né? O que isso implicou para melhor ou para pior na habilidade motora de cada um, e o que isso importa hoje ou não, acaba que meu olhar vai muito para esse lugar. Eu tenho um universo de saberes de movimento específico de muitos anos, né, de atuação e de estudo, né, porque por opção, por profissão e por paixão, eu gosto, quando eu tenho um tempo livre, eu estou estudando coisas de movimento, eu gosto muito de estudar movimento, então faço isso, mas é bem específico, e tem um universo que eu chamo do universo das pessoas normais, pessoas comuns, que não necessariamente desejam ter uma experiência tão intensa de movimento, né? E eu ficava assim, traçando essa ponte. E daí, na verdade, hoje em dia, quanto mais o tempo passa, eu não sei se é bem isso o que eu devo fazer, o que eu quero fazer, que traduzir esse saber específico para uma pessoa comum aproveitar. Eu não acho que é muito isso, eu acho que também não é o contrário, é uma coisa assim, como abrir a percepção de uma pessoa comum para que ela tenha uma experiência corporal intensa e incrível. Porque ela não precisa ser um bailarino profissional para ter uma experiência corporal intensa e incrível. Você pode sim ter experiências intensas, incríveis, agindo com alta performance de movimento, seja na dança, em esportes de alta performance, né? Atletas olímpicos, ou os circenses, algumas situações de artes cênicas têm uma corporeidade muito intensa também, mas não necessariamente, né? Se você não faz parte desse universo, você não está isento de poder usufruir de todo o seu potencial físico. Como que se dá isso? Se a questão é traduzir essas informações específicas até que isso seja possível de ser transmitido para alguém que de repente só quer se mexer um pouquinho, ou chamar essa pessoa que só quer se mexer um pouquinho e falar assim, por que você só quer se mexer um pouquinho se você tem um corpo fantástico que faz coisas incríveis? Por que você não quer passar o GPS aí no seu corpo inteiro e saber do que você é capaz de fazer e sentir, né? Por que você não quer experimentar isso? Por que você não quer experimentar mais o seu corpo? Por que você não tem contato com você mesmo? Em especial esses dias, né, de isolamento, que acaba que a gente intensificou a nossa comunicação, que é o visual e auditivo, né? A gente está aqui, basicamente vocês estão me vendo e me ouvindo. Então a gente acaba que fica meio chapado, né? A gente meio que perde um pouco as referências dos outros sentidos e fica meio, né, linear, fica limitada a nossa percepção. E isso reflete na nossa percepção de mundo, né? Se a gente não exercita os outros sentidos e a gente fica limitado a 2 sentidos, por exemplo, a gente vai ter uma percepção do mundo limitada, né? A gente não vai usufruir da vida de forma plena e completa, né? Como a gente poderia.